Muito bem. Vamos aguardar um pouquinho. Tá bom meu áudio? Tá bom, né? Tá bom, aqui você consegue me ouvir também? Tá bom. Oi, Sheila, boa noite. Boa noite, André. Vanderlei Rache, meu pai. Eu não mandei para os familiares, não, só pra você. O meu pai não é muito adepto à tecnologia, vai dar trabalho, acho que tem que ensinar primeiro para poder conseguir acompanhar. Oi, Mari, boa noite. Sheila, boa noite, também tá por aí. Vamos. Alguém sabe nos ajudar aqui como é que compartilha também pelo status do WhatsApp? Ah, eu copiei aqui, vou te mandar pelo. Mandar no WhatsApp, né? Isso, mandei aí. Boa noite, Ramone. Destravou? Destravou agora. Será que você caiu, todo mundo caiu junto? Não, o pessoal tá ao vivo aqui ainda. Pessoal, vocês conseguem ouvir a gente? Certo. Aguardar um pouquinho, Harrison, você acha que já dá pra iniciar? Acho que a gente pode iniciar mesmo, né? Podemos. Esperar. Vamos. Acho que todos que estão aqui nos conhecem, mas vamos fazer uma breve apresentação. Você quer começar? Certo. Nós somos aqui do escritório Richter Hash. Meu nome é Harrison Morisky Richter, advogado há 20 anos, sócio fundador do escritório, junto com a minha sócia, a doutora Tata, que agora se apresenta. Bom, como ele já iniciou, meu nome é Thalita Racha, aqui tá, né, do escritório Richter e Racha Advogados. Somos advogados especialistas, né, no agronegócio, nessa parte do direito voltado para o direito ambiental também. E devido a uma grande demanda de perguntas, a gente resolveu fazer essa live hoje, né, para explicar um pouquinho a diferença entre renegociação e repactuação, que é um tema que tem sido bem abordado também na mídia e é uma dúvida muito recorrente devido ao cenário, né, atual do Brasil. Exatamente. Esses últimos meses, vinha se falando muito na mídia, né, sobre a dificuldade, especialmente do produtor rural, em honrar os pagamentos dos seus créditos, né, tomados no passado. Mas agora, nos últimos 3 meses, né, doutora Thalita, acredito que a demanda realmente começou a surgir. Ano passado, nós tivemos uma seca rigorosa que assolou aí praticamente o Brasil todo, e os reflexos dessa seca, não só da questão ambiental, em razão de queimadas, né? Muito se fala do produtor rural, que
imagine assim, queimar a sua própria propriedade, né? Não é bem assim. Essa seca, além dessas queimadas que aconteceram no ano passado, ela vem impactando muito agora, os reflexos delas vem ocorrendo agora no ano 2025 para honrar os pagamentos. Por qual razão? Quem cria gado, pastagem, aquele que não sofreu com a queimada, acabou sofrendo com a deficiência da pastagem, né? Não teve a rebrotação da pastagem nos tempos corretos, né? E isso acabou atrasando aí a produção. Muitos produtores perderam boa parte do seu rebanho por falta, por fome mesmo, né? E aqueles também que plantam soja, milho, muitos deles conseguiram fazer uma safra só, não teve a safrinha, e outros sequer teve uma produção adequada, mal sendo possível de custear. E esses reflexos agora apareceram no escritório, né? Pessoas desesperadas, preocupadas em perder a sua propriedade, que a maioria dos empréstimos é necessário uma garantia, né, real, e normalmente é a propriedade rural que fica em garantia para tomada de crédito. Então, em razão dessa alta demanda, que nós decidimos fazer essa live para tentar trazer um pouco de esclarecimento para o produtor rural, para que ele possa, então, com maior clareza, tomar um norte, tomar um caminho, né, para renegociar, repactuar, né, essas dívidas junto às instituições financeiras. Bem por essa linha mesmo, né, que o Dr. Harrison falou, a procura no escritório ela foi muito grande nesses últimos tempos. E também é devido à questão da alta, na verdade, a queda, né, do valor do gado nos últimos anos. Agora começou a dar uma reerguida, mas mesmo assim ainda não chegou naquele valor que se esperava. Então, assim, em razão desses vários fatores, climáticos e, né, de tudo, né, que aconteceu, até mesmo às vezes em razão, por exemplo, do aumento, né, do valor dos insumos, ou quando iniciou mesmo a guerra entre a Ucrânia e a Rússia também, o Brasil ele sentiu com isso também. Então são vários fatores que podem, né, que alteram, na verdade, essa questão para o produtor rural. E são situações que ele não espera, né? Então é até o que a lei fala, né? Existem casos fortuitos ou força maior, que é o que garante ele esse direito de fazer essa renegociação, né? Essa repactuação ao invés da renegociação. E é importante a gente, né? Foi até o tema mesmo da nossa live, né? Renegociar ou repactuar, qual que é a melhor solução, né? E esse é um tema muito pertinente, essas duas palavras, porque elas são bem semelhantes. Às vezes vocês vão até ver a gente confundindo aqui na hora de falar, mas não porque elas são muito próximas uma da outra. Mas é importante a gente saber, de fato, a diferença entre uma e outra, porque faz, assim, toda a diferença quando você vai assinar. Por quê? Porque a repactuação, ela é como se você fosse prorrogar o contrato, ou seja, vai seguir as mesmas linhas, vai seguir o mesmo juro, vai seguir a mesma, né, a questão da mora, enfim, eles conseguem englobar todos aqueles benefícios que o produtor rural tinha, ele consegue manter através da repactuação. Enquanto a renegociação não, a renegociação é diferente. Por quê? Porque ela vai trazer novas taxas de juros, pode aumentar a questão do juros da mora. Então, todos aqueles benefícios que o produtor tem, né? Tanto é que é até muito esperado, inclusive, né? Sempre pelo plano safra do ano seguinte ou do ano, né, corrente. Então, todos aqueles benefícios que o plano safra traz para o produtor, seja pequeno, médio ou grande, se ele fizer de forma equivocada essa renegociação ao invés de uma repactuação, ele vai perder. Então, por isso que a gente quer deixar bem claro aqui nessa noite, nessa live, a diferença, né? Quando você chegar no banco, você exigir mesmo do seu gerente uma repactuação ao invés de uma renegociação. Ah, doutora, mas esses nomes, eles são muito comuns, são muito próximos um do outro, para eu não me confundir. O que eu chego lá no banco e falo? Fala que isso aqui é uma prorrogação, né? Porque é um termo mais fácil, digamos assim, e é justamente uma prorrogação do aquele contrato já existente, né? Dentro daqueles mesmos termos, mas alterando apenas, né, o período de carência, ou então aumentando o número de parcelas, ou então uma parcela que já está vencida jogando ela para o final. Então é basicamente isso. Então é uma prorrogação daquele contrato já existente dentro dos mesmos termos que ele já vinha correndo. Já a renegociação não, como eu disse, se estava ali correndo na taxa de juros de 6%, por exemplo, ao ano, já quando vai para a renegociação, pode ser que o banco ele não tem limite, pode ser que ele coloque 10, 15, 20, enfim, daí é a taxa que o banco escolhe trabalhar dentro daqueles, né, parâmetros que eles estabelecem. É bom também deixar bem claro, né, as situações, a necessidade também de alguns requisitos, né, de qualquer sorte. Vou aproveitar a onda aí que está todo mundo prorrogando as dívidas, eu também quero.
e se você não teve nenhum impacto, né, relevante, né? A questão de seca, enfim, mais assolou a gente aqui é seca, aumento do custo de produção. Se não bastasse a seca, que eu falei do ano passado, assim que terminou a seca, tivemos a praga aqui, que é a cigarrinha. Então, assim, além da seca rigorosa, quando começou a brotação, veio a cigarrinha. Então, esses produtores, a maioria deles, pelo menos no estado de Rondônia, preenche esse requisito com muita facilidade. Mas não é todo ano que isso acontece, que tem uma estiagem esse ano já, por exemplo, né, uma estiagem bem tá dentro dos parâmetros, né, com uma boa chuvarada aí, então, mas estamos refletindo impactos do ano passado. Então é importante frisar que essa prorrogação, ela ocorre, né, você tem esse direito, especialmente nessas questões de força maior, que são as pragas, né, seca, e enchentes, que aqui em Rondônia é difícil impactar, né, com poucas exceções, né, mas a maioria dessas questões são essas. Então não basta, eu quero prorrogar meu crédito, que eu vou ganhar mais um fôlego, enfim, mas preencher esses requisitos, né, especialmente seca ou pragas aqui no nosso estado. É muito importante mesmo que a lei ela é bem clara nesse sentido, né? Que ela não abre, não é uma margem que o produtor ele tem no sentido de usar na má fé. Ele tem que comprovar. Então não é qualquer situação, não é qualquer contrato que ele simplesmente chega lá e ele pode exigir do banco uma prorrogação. Não funciona bem assim, né? Realmente tem que preencher esses requisitos. Igual o Dr. Harrison falou, um deles, né? Aliás, todos são questão de força maior, no caso fortuito, mas tem que estar muito bem comprovado. Então, pode ser que você vai precisar apresentar um laudo de um profissional Isso. atestando, né, aquela situação. Você também pode, mas não é uma questão climática e não é uma questão, né, da chuva, né, igual quando aconteceu no Rio Grande do Sul também, a questão da inundação. Então, não foi nenhuma situação atemporal. Mas, igual, como eu falei no começo, pode ser a questão do aumento do insumo, que o custo para produzir o seu produto ele foi superior ao valor da venda. Então, você não conseguiu angariar fundos realmente para você quitar aquela parcela conforme você tinha planejado. Então, você tem que atestar isso por documentos. Seja, nesse caso, não vai conseguir comprovar por um laudo, talvez um engenheiro. Mas vai ter o quê? Vai ter notas fiscais comprovando o valor que você gastou. Então, é tudo muito bem comprovado. E para você chegar no banco e apresentar esse rol de documentos para o gerente, né, para ele poder estar te auxiliando nessa repactuação. A maioria dos produtores, quando da tomada de crédito, ele procurou já um escritório especializado, né, em fazer os projetos. E, na maioria dos casos, esse mesmo escritório que fez o projeto para tomada de crédito, ele também faz o laudo técnico, atestando e comprovando, né, para a instituição financeira que realmente houve um impacto na sua produção, quer seja pela seca, quer seja por praga, um outro motivo de força maior, né? No caso fortuito. Então, eu sugiro que ao produtor que ele procure o mesmo profissional que fez o projeto dele para tomar de crédito. Agora, a gente tem visto também algumas demandas de que sentido? O cliente nos procura depois de ter feito a repactuação. Essa é uma questão muito delicada. Por quê? Quando o produtor mal orientado chega desesperado, né, porque já tem o nome inserido nos cadastros, né, de inadimplente, enfim, parcelas vencidas aí na iminência de ter uma demanda judicial e os imóveis, como eu disse antes, foi dado em garantia, ele aceita qualquer coisa para sair dessa situação e acaba fazendo a repactuação. E na repactuação, muitas vezes, além do crédito rural ali, que ele está inadimplente, está com essa parcela atrasada, às vezes tem um cartão de crédito, um outro crédito pessoal, algum financiamento de veículo atrasado. Muitas vezes a instituição financeira aproveita essa repactuação e engloba todo esse saldo devedor vencido ou vencendo e faz essa repactuação num negócio só e muda a taxa de juros. Uma vez feito, formalizado isso, para depois reverter e voltar ao estado que era antes, os juros anteriormente, é uma situação muito difícil, judicialmente falando, é difícil reverter. Então, assim, se já fez a repactuação, salvo poucas exceções, você vai ter que realmente seguir conforme repactuado. Agora, por isso que é muito importante, e hoje estamos aqui tentando esclarecer, antes de tomar uma decisão, veja qual é a questão mais vantajosa. Se a gente vai prorrogar, né, esse financiamento, ou um só desse crédito,
vencido, ou já por vencer, ou vai repactuar. Né? Então, ele tem que ter muito claro isso, que uma vez repactuado, para voltar ao estado que era antes, o contrato anterior, é muito difícil. E além de ser difícil, né, voltar a essa renegociação, há também a questão custosa, né? Custa muito caro, porque vai ter que pagar as taxas judiciárias para poder entrar com uma ação dessa. E é aquilo, não é uma certeza que o juiz ele vai acatar, até porque ele entende que você realizou essa renegociação, então, tendo realizado essa renegociação, então automaticamente você aceitou os termos do banco. Então é como se você tivesse realmente escolhido sair daquela taxa de juros mais vantajosa, menos onerosa e passado para uma taxa de juros mais onerosa que o banco está oferecendo. Então é muito importante, né, se atentar antes de realizar. E dentro disso também surge uma situação que muitos clientes eles perguntam que antigamente a lei ela não previa de forma expressa que se era necessário ser antes, né, esse contato com o banco tinha que ser antes ou podia ser depois de vencido. A lei ela era omissa, existiam muitos julgados que deveria ser, que, né, falava que tinha que ser antes esse pedido, mas, né, um novo decreto, né, no final de 2024, ele alterou, falando que essa alteração, esse pedido, né, de repactuação, ele pode sim ser realizado depois de vencida. A gente sempre orienta também, é melhor, né, se você consegue pedir antes, né, até para ganhar tempo em alguma situação, até para não ter mais né, o banco não ter um argumento, ainda que não seja um argumento, mas para ele não ter esse argumento. Então é importante ainda assim fazer essa solicitação da repactuação antes do ter vencido. Mas venceu. É possível sim, a lei autoriza agora de forma expressa que você faça esse pedido de repactuação após também o vencimento. Só frisando novamente, desde que preenchido aqueles requisitos anteriores para não se tornar algo banal também, até porque o banco é uma linha, né, especial que, igual eu falei, né, geralmente vem com o plano safra e que eles disponibilizam para os produtores. Então, para não ser algo, né, que se torne corriqueiro apenas para o produtor usar de má fé mesmo para prorrogar. Até porque depois de vencido, suponhamos aí, o produtor está 30 dias inadimplente, aí vai procurar a instituição para tentar renegociar ou tentar prorrogar essa dívida, né? Nesse intervalo de tempo, ele já está no cadastro inadimplente. Isso impacta ele adquirir produtos em agropecuária, enfim, fica com o crédito abalado, né? Não só na instituição que ele é devedor, mas também nos demais segmentos. Então, para evitar que isso aconteça, procurar realmente, mas no mínimo 15 dias de antecedência do vencimento, porque em 15 dias do vencimento você já tem uma certeza de ter condições de honrar aquele pagamento ou não na data do vencimento. Né? Então é importante sim procurar o quanto antes, já tendo a previsão de que não vai ser possível honrar esse pagamento, procurar a instituição para que até a data do vencimento você já tenha conseguido prorrogar ou renegociar, conforme o caso, né, essa dívida que está por vencer. E é também uma situação importante, né, até a gente fazer um adendo, porque a lei, muitos clientes, eles chegam também e nos procuram com a dúvida assim, eu fui até o banco e o gerente ele não quer repactuar de forma alguma, ele quer jogar uma renegociação aí para mim. Eu sou obrigada a aceitar essa renegociação? Novamente, não. Se você preencheu os requisitos, o banco ele sim é obrigado a te garantir uma repactuação, ou seja, uma prorrogação do seu contrato naqueles mesmos termos pré-estabelecidos. Então a lei ela fala que o banco ele é obrigado. E se o banco não aceitar, né, de forma amigável essa repactuação, né, ao invés de uma renegociação, já que eles tentam sempre embutir uma renegociação, que eles tentam juntar tudo, né, como o Dr. Harrison falou, pegar um contrato, um contrato, às vezes de cartão de crédito, um outro empréstimo que não fazia parte desse crédito rural, dessa cédula de crédito rural, e junta tudo, quer juntar tudo num pacote só, né, para fazer uma renegociação. Mas você só quer renegociar, só quer repactuar aquele contrato específico. Então, o banco, ele é sim obrigado. Não deu certo de forma administrativa, fez requerimento, eles não aceitaram, tem que partir para a via judicial. Então, essa aí que está o detalhe também. Ele sempre avisa o cliente, porque o banco, ele tem o costume de negar. Não é um costume do banco aceitar de forma administrativa de uma forma tranquila, né? Tanto é que a gente sempre procura também já, com o escritório, fazer um pedido administrativo. Porque eles demonstram mais seriedade quando vê a logo, quando vê que a pessoa está assistida, então eles dão mais credibilidade até mesmo para esse requerimento. Justamente, eu tive casos de alguns clientes que orientamos, né, ele entendeu as diferenças e no caso, ele entendeu por prorrogar a dívida dele. Ele procurou algum funcionário, alguém que atendeu ali e
não deram muito caso para a situação dele, tentaram deixar para que de repente ele fizesse uma renegociação geral, sabe? Então ele voltou, disse que não tinha conseguido de forma amigável, fizemos para ele, elaboramos um requerimento, e aí ele protocolou esse requerimento, mas aí não foi no dia seguinte, ele já foi convidado a retornar à instituição financeira, e aí sim foi feito a prorrogação da forma que ele queria. Então, se na eventualidade de não ter uma negociação amigável, de forma verbal, a sugestão é formalizar isso através de um requerimento, porque pelo menos você, se for o caso de judicializar essa situação, você comprova que até mesmo antes do vencimento, procurou prorrogar essa dívida e a instituição, na eventualidade ali, não levou a cabo, né? Realmente não oportunizou ali para o consumidor fazer essa prorrogação. Então é importante, na eventualidade de não ter sucesso de forma amigável, né? De forma verbal, formalizar através de um requerimento. Certo. A gente até esqueceu de falar no começo da live, mas se alguém tiver alguma pergunta, pode estar mandando, né, aqui nos comentários ou no direct. A gente até recebeu uma pergunta aqui já. Vocês podem estar mandando, que a gente vai respondendo conforme já for falando sobre o assunto, até para não se perder. Deixa eu só ver quem fez essa pergunta. Quando o banco fala em prorrogação de dívida, é a mesma coisa que repactuação? Essa é uma boa pergunta. Quer responder, Harrison? Pode falar, isso aí que você está mais afiada na negociação. Mas já falamos bastante, mas tenta ser mais sucinta, que acho que fica mais... A live é para isso, né? Para tentar esclarecer de uma forma menos técnica, né? Mais tranquila para a pessoa entender essa diferença. Mas é isso mesmo, assim, essa dúvida é muito importante, porque, como eu falei, são termos muito semelhantes. Então, acontece do cliente ele não saber, não chegar no banco e falar assim, é repactuação, é renegociação. Não. Basicamente, o termo que tem que ser falado eu quero uma prorrogação do meu contrato. Então, a repactuação é basicamente a mesma coisa que a prorrogação. Então, assim, não muda, porque a repactuação, ela é um dos benefícios dela, é prorrogar a dívida. Então, se ia vencer em 2026, é pedir para vencer em 2027, 2028. Então, essa é uma das coisas que acontece. Além dessa prorrogação da dívida, pode ser que aconteça também a prorrogação do período de carência. Pode ser que a prorrogue no sentido também de aumentar o número de parcelas. Então, é nesse sentido mesmo. Mas é a mesma coisa, basicamente, quando a pessoa fala, eu quero prorrogar minha dívida, é basicamente a mesma coisa que repactuação. É diferente de renegociação, mas repactuação e prorrogação, sim, são basicamente a mesma coisa. E costuma ser a prorrogação, ela vai espelhar os mesmos juros, as mesmas condições do contrato originário, né? Então ele permanece, o contrato só muda a questão de carências e prazo. Agora renegociou, aí a instituição pode aproveitar, ela vai englobar algumas outras dívidas, como falamos anteriormente, cartão de crédito, algum crédito pessoal, financiamento atrasado. Então faz um catado de toda aquela situação ali do consumidor, né, do produtor, e muda os juros, né? Então muitas vezes você consegue um crédito FNO aí de 8% ao ano, e numa renegociação aí você pode subir isso aí para 12, 15, já ouvi falar até de 18% ao ano. Mais do que o dobro que você tinha contratado anteriormente. Então, por essa razão, assim, a maioria dos produtores optam pela prorrogação da dívida, não renegociação. Só reforçando também, porque a gente até falou no começo, mas chegou algumas pessoas agora, porque quando você chega no banco, às vezes na força do hábito, igual eu falei, são palavras muito semelhantes. Então você chega no seu gerente e fala assim, olha, eu quero renegociar essa dívida que eu não quero, né, não estou dando conta de pagar. Então, assim, às vezes você fala na força do hábito, mas o gerente também na força do hábito de querer vender o produto dele, ele vai fazer uma renegociação, ao invés de uma repactuação. Então, mais uma vez, frisa esse nome, né? Não sabe a diferença, exato, mas pede uma prorrogação, sabe? Do seu benefício. Foi até uma pergunta que surgiu aqui também, se é necessário contratar um contador, ou um advogado, ou um engenheiro para pedir essa prorrogação, para pedir essa repactuação. Necessariamente não é obrigatório, você pode fazer de forma administrativa, da mesma forma que você contratou, você pode estar indo sim no banco fazendo de forma administrativa.
Mas é aquilo que a gente falou no começo, às vezes acaba que a pessoa indo por conta, ela não tem, o banco acaba pensando, entendendo realmente que ela está desassistida, que ela não sabe a diferença de um e outro, e ele acaba embutindo e direcionando para uma renegociação ao invés dessa repactuação, ao invés dessa prorrogação. Então, ainda que não seja necessário, a gente sempre orienta, assim, a procurar um profissional que entende para poder fazer essa solicitação, para pedir mesmo essa prorrogação do seu contrato. Nós estamos falando aqui então de prorrogação, repactuação, renegociação, mas dentro desse universo existem outros temas que têm surgido também muita demanda, que pode ser matéria de uma próxima live, né, doutora, que é a questão do superendividamento, a questão de inserção nessas renegociações, normalmente são em renegociações, a inserção de renda casada, que é o seguro, e sobre esse seguro incidir os juros, embutir no financiamento, enfim, algumas outras situações que temos matéria aqui sobre esse assunto de renegociação, repactuação, acaba surgindo outras demandas, né, que a gente pode até marcar uma próxima aí para abordar essas matérias, uma próxima oportunidade. Mas a situação hoje do crédito, né, a demanda está sendo muito alta e muito importante o cidadão, aquele que tomou o crédito, precisa dessas renegociar ou repactuar, né, prorrogar essas dívidas, ficar atento, né, e se esclarecer para quando chegar na instituição, saber o que fala e saber o que pedir para não ficar ainda pior a sua situação, né? Certo. O doutor Vinícius, boa noite, doutor. Você fez uma pergunta, mas quais os requisitos para conseguir a prorrogação? Bom, os requisitos, basicamente, a lei ela não traz assim, um rol muito taxativo, mas é basicamente formalizar o pedido perante a instituição financeira, faz um requerimento, formaliza o pedido e comprova a sua incapacidade de arcar com o débito, né? Comprova aquele caso fortuito, comprova a força maior que impossibilitou, né, o produtor de quitar mesmo o débito perante a instituição financeira. Como foi falado até, a gente não é uma coisa que abrange todos os contratos simplesmente por mera liberalidade. É uma situação pontual em que o produtor ele não conseguiu arcar com seus, né, com seu pagamento. Por quê? Porque ele estava, né, entrou nessa situação de ou uma chuva seca, aumento dos insumos, a questão do aumento a queda do gado, que não conseguiu honrar, né, aliás, quando comprou estava caro, quando foi vender estava muito barato. Então tem que comprovar a situação. Então, basicamente, os requisitos são esses. Como fazer, né, formalizar o pedido, não precisa ser necessariamente antes de vencido, pode ser posteriormente, posterior mesmo ao vencimento, e comprovar essa sua incapacidade financeira de arcar com o débito, né, no momento do vencimento. Então, basicamente, os requisitos são esses. No estado de Rondônia, assim, deu um exemplo no início, mas talvez ele não tivesse conectado ainda. O que vem impactando muito nesse ano 2025 é a estiagem e a cigarrinha, que é uma praga que ocorreu no passado. Então, a estiagem do ano passado ela foi rígida, teve lugar que ficou mais de 120 dias sem chuva. Então, isso impactou muito a produção de capim. Muitas pessoas perderam boa parte do seu rebanho por fome mesmo, né? Água precária. E quando começou a chuva, veio a cigarrinha. Então, isso reflete nesse ano, né? A produção, quer seja a produção da cria, recria ou engorda. Então, esses produtores facilmente conseguem comprovar essa dificuldade, né? Em razão da seca e da praga. Mas também teve uma mudança brusca de preço. Da época que a maioria desses contratos foram tomados, desses créditos, há 3, 4, alguns 5 anos atrás. Você comprava aí uma arroba de boi, estava 315, R$ 330, ou teve alguns contratos aqui em Rondônia, e chegou o ano passado a 180, ou seja, 50% na queda do preço. Isso também é um fator que facilmente se comprova perante a instituição financeira e preenche, portanto, os requisitos, né? Que quer seja a queda de preço, né? Como eu falei, a seca, né? A estiagem rígida do ano passado, que impacta esse, e também a praga que a cigarrinha que ocorreu o ano passado aqui na região de Rondônia. Outros lugares, região sul do Amazonas também tem conhecimento, norte do Mato Grosso, a cigarrinha ela impactou muito na produção de capim, então
no rebanho, né? Então, preenchendo algum desses requisitos, você tem direito a prorrogar o seu contrato o seu crédito tomado no passado. Uma outra pergunta que fizeram aqui foi até no que você tinha comentado sobre a questão, né, de quais são as cláusulas abusivas que eles podem, né, que esses bancos eles podem acrescentar quando é feita uma renegociação. Bom, como a gente comentou, uma das coisas que eles aumentam, a primeira coisa, na verdade, é os juros, né? Eles juntam todos os tipos de contrato e acrescentam os juros que eles perdem aqueles privilégios que eles já vêm ali com, né, que você conseguiu com o plano safra. Então, com o Pronaf, né, com o Pronamp, então todos aqueles benefícios você acaba perdendo. Eles colocam os juros de capitalização deles mesmos. Além disso, também tem a questão da mora. Às vezes, num contrato, né, rural, a mora às vezes é 1%, às vezes tem contratos que nem tem. E nesses casos, quando é feita essa renegociação, eles também aumentam. A questão do seguro, tem contratos que não são necessários ter o seguro, mas eles embutem o seguro. Ou então tem contratos que, aliás, tem contratos que é necessário sim um seguro, mas eles fazem aquela venda casada. Então até foi aquele, né, que o Dr. Harrison falou, de ter o mesmo tema para uma próxima live, que são várias questões que eles embutem de uma forma ilegal. E também a questão da garantia, né? Você coloca o seu patrimônio em risco, porque todos esses contratos, basicamente, eles têm um imóvel rural como garantia, um maquinário como garantia, e a partir do momento em que você não quitou aquele débito que está lá na renegociação, que você acaba se afogando mais, você não quitou ele para os seus bens, eles entram, né, para execução de forma direta. Então, então assim, tem todo um transtorno que ele pode gerar por uma simples, né, fator que você foi no banco, né, sem ter conhecimento e, né, gerou todo esse prejuízo. Então, por isso é muito importante sim se atentar a esses detalhes, essas cláusulas, porque assim são muitas folhas, né? Nem todo mundo tem certeza que está aqui não lê, nem mesmo a gente às vezes acaba não lendo o contrato na íntegra. Mas é muito importante se atentar a essa questão, pelo menos ao resumo do contrato, para ver o que você está assinando, se aquilo que você está assinando condiz com o que você tinha assinado no contrato originário. Então é muito importante se atentar a essas situações para não acabar caindo na cilada. Aquilo que poderia ser para te auxiliar, para dar um fôlego mesmo, acabar sendo algo prejudicial que você pode colocar em risco até mesmo o seu patrimônio. Que aconteceu, alguns clientes aqui do escritório chegaram com patrimônio 100% comprometido. Se vendesse tudo, não era capaz ainda de quitar o valor da dívida que estava. Então é muito importante se atentar a esses detalhes na hora de fazer essas contratações. E o que costuma ocorrer também nas renegociações, além de subir o juro, o que acontece? Quando você tomou o crédito originário, muitas vezes ele é pelo fundo FNO, subsidiado pelo governo, conforme o plano safra, né? Então, você consegue aquele juro reduzido, pelo menos conseguia no passado, né? Antes dessa Selic absurda que está hoje. Mas, enfim, quando há renegociação, que engloba até mesmo outros contratos, normalmente a instituição disponibiliza recurso próprio. E uma vez feito isso, eles não conseguem fazer o mesmo juro do contrato anterior. Outra coisa que acontece é quando você toma esse primeiro crédito com recurso subsidiado, você, ao dar o seu imóvel em garantia, ele fica hipotecado. Ou seja, você continua sendo dono do seu patrimônio, mas deu ele em garantia. Eventual inadimplemento, você não conseguiu honrar mesmo, o banco não vai conseguir expropriar esse imóvel de forma automática e rápida. Vai ter uma discussão, uma execução, esse bem é de família, não vai pegar uma fração do imóvel, não. Quando há essas renegociações, normalmente o banco, a instituição financeira, ela exige que seja alterada essa garantia de hipoteca para alienação. E o que isso quer dizer? Na alienação fiduciária, o banco passa a ser o proprietário do imóvel dado em garantia. Não é uma garantia, ele passa a ser proprietário e você, produtor que tomou esse crédito, você fica na posse. É evidente que se você pagar as parcelas nos prazos, o banco vai te devolver a propriedade do seu imóvel. Agora, se você ficar inadimplente e não conseguir honrar mesmo o pagamento de forma nenhuma, o banco simplesmente vai pedir via judicial, tentar amigavelmente, mas se normalmente não dá certo, ele vai pedir via judicial para que você saia da posse desse imóvel. Se tiver alguma diferença, suponhamos, você pegou 1 milhão e foi avaliado ali 1,5 milhão, ele vai te depositar essa diferença, depois de pagar todos os custos, honorário, custos, etc. Então, na renegociação, além do aumento de juros,
costuma ocorrer essa inversão de hipoteca para alienação. E feito isso, aí tem que honrar mesmo o pagamento, porque senão a sua propriedade ela não vai nem ser nem retomada, ela já é do banco, o banco vai só tomar posse dela e você vai simplesmente ter que desocupar o seu imóvel ali, que às vezes estaria 20, 30, 40 anos, né? Então tem que ter muito cuidado. Se o cidadão não tem condições de avaliar todas essas situações, tem que procurar um profissional, um advogado especializado na área para orientar e ter a certeza do que está fazendo, para lá no futuro acontecer alguma dessas coisas que eu mencionei agora, já está previamente sabendo do que está se passando. Então, antes de tomar uma prorrogação, uma renegociação, se não tem condição de avaliar, procure um profissional especializado e tem essas cautelas para não ter uma surpresa lá na frente. Certo. Só surge uma outra dúvida aqui. A renegociação pode aumentar muitos os juros ou alongar demais a dívida? É aquilo que a gente comentou, né? Com certeza. Eles tendem a aumentar muito mais os juros do que aquele que já vinha no contrato, pelo que a gente já falou. Quando o plano safra, o governo ele subsidia parte dos juros. Então, o banco ele fornece esse crédito, uma linha especial, com taxa de juros bem reduzida. Então, quando é para renegociação, não. O banco ele se aproveita e já joga os juros dele. Então, ele ganhou aqueles juros já atrás, subsidiado pelo governo federal, e agora ele ainda embute juros. Então, tende sim a aumentar em muito os juros e alongar demais a dívida, com certeza. Acaba que eles jogam, a pessoa tem uma leve sensação de alívio, mas não, porque eles tendem a aumentar os juros, tendem a aumentar o valor, a quantidade de parcelas e supostamente reduz o valor da parcela. Mas quando você vai ver no final, é totalmente exagerado. E é importante também, porque dentro dessas renegociações, às vezes o banco fala assim, olha, eu vou fazer toda essa renegociação, juntar dívida de cartão de crédito, cédula, de empréstimo tradicional, com cédula de crédito rural, e além disso eu vou disponibilizar um valor para você. O produtor fica muito feliz, nossa, que banco bonzinho, né? Mas no fundo, aí que mora o perigo novamente, né? Porque acontece deles embutirem esses juros e a pessoa se deixa ser levada por essa enganação mesmo, né? Essa propaganda falsa. Exatamente. Eu não vi nenhuma renegociação com juro igual. Vi um aumento de juro um pouco maior do que o anteriormente pactuado, né? Mas sempre é um aumento. Às vezes dobra o valor, mas igual ao que você tinha pactuado anteriormente, né, no contrato originário, nunca vi. A maioria dos casos por isso. Não há o subsídio do governo e a instituição disponibiliza recurso próprio. Então, acho que não é nem má fé, eles não têm condições de renegociar com os mesmos juros. Então, a maioria dos casos, com pouquíssimas exceções, o melhor caminho para o produtor, né, para aquele que está inadimplente ou na iminência de ficar, é prorrogar a sua dívida mesmo, estender mediante prorrogação e não renegociar. Surgiu uma outra dúvida aqui. Perguntaram se é mais vantajoso repactuar ou esperar o banco entrar com uma ação e fazer um acordo no processo. Eu também, pela sua cara, não precisa nem. É evidente que não é interessante. Por quê? Uma vez que a instituição ingressou com a execução, no despacho inicial o juiz já vai arbitrar honorários e costuma ser no valor não inferior a 10%. Então, se a sua dívida é de 100 mil, o próprio contrato prevê alguma multa, alguma situação ali de juros de mora, maior do que o combinado. Então, no protocolo, já vai dar aí de 100 mil, que era no dia do vencimento, se a instituição protocolada após os 60 dias de vencido, 90 dias, o pedido inicial vai ser aproximadamente 115, uns 15 mil a mais, só por esse prazo de 60 a 90 dias de vencido a sua parcela. Sem contar que vai vencer, se tiver parcelas vencendas, elas vencerão de forma antecipada, então vai embutir as parcelas que você teriam um prazo para pagar no ano seguinte, ou mais 2, 3 anos. Então as parcelas vencendas, elas vencerão de forma antecipada, então vai ser
embutido tudo na execução. Mas vamos supor que é só esses 100 mil, como dei exemplo inicialmente. Os 100 mil, 60, 90 dias de vencido, no protocolo aproximadamente 115 mil, mais 10% de honorários para o advogado da instituição financeira e normalmente mais 2% de custas. Então isso já pula para uns 135, quase 140 mil. Sendo que você, prorrogando, antes até mesmo do vencimento, você vai pagar os juros e não vai ter esses acréscimos absurdos que eu acabei de contar. Então, o caminho é procure a instituição o quanto antes, já tem a previsão de que não vai ter condições de honrar no vencimento, por seca, por pragas ou por algum caso fortuito ou força maior, procure a instituição, faça essa prorrogação o quanto antes, para que não tenha esse acréscimo aí na sua dívida. Certo. O Dr. Vinícius fez uma nova pergunta sobre a taxa hoje de renegociação da instituição financeira que não seja considerada abusiva. Bom, na verdade não tem, né, uma taxa exata. O que acontece? O Banco Central todo mês ele divulga uma média, né, de taxa para aplicada a cada tipo de contrato. Então esse valor ele varia, não é uma taxa fixa, né? É um valor ele depende muito mesmo de cada tipo de negociação, de cada tipo de empréstimo, de cada tipo, né, de que foi feito, e daí analisar de acordo com essa tabela do Banco Central. Então é até complicado a gente falar, é 10%, é 5%, não tem um valor específico, depende da linha de crédito e que conforme também a média divulgada pelo Banco Central. Deixa eu ver se teve mais alguma pergunta. Mas como os créditos rurais, eles do pequeno produtor, pelo que eu tenho visto, né? O pequeno produtor conseguia pelo menos taxa de juros de 5, 6% ao ano. O médio produtor aproximadamente 8 e o grande produtor 10, 11 no máximo. Isso no passado, 1, 2, 3 anos atrás, quando da tomada do crédito. Em razão do aumento das taxas Selic e etc., esses valores naturalmente já são maiores. Então, vamos partir do princípio que você é um médio produtor e pegou a taxa de juros ali com IOF, etc., né, o custo efetivo total de 8,5% ao ano. Na renegociação, não tenha dúvida que ela vai passar de 12%, hoje em dia 14%, 15%, ou seja, praticamente dobra. Por isso não é interessante renegociar. O interessante é repactuar, prorrogar essa dívida para que você se beneficie dos mesmos juros que tomou lá no passado. Então, a instituição tem que prorrogar a sua parcela com as mesmas taxas de juros. E parece que não, mas se você tirar de 8,5% para 10%, esse 1,5% a mais, porque o crédito rural não é 5, 10 mil, 50 mil que é tomado. Até mesmo o pequeno produtor, quando toma um crédito, é de 60, 100, 120, 150 mil. Isso é um pequeno produtor. O custo é muito alto de produção. Então, o médio já pega 300, 500, 800 mil, 1,5%, 2% ao ano. Não parece, mas dá uma diferença muito grande. Então, é sempre procurar prorrogar mesmo, fazer essa repactuação para se aproveitar e utilizar os mesmos juros do contrato originário. Certo. Se alguém tiver mais alguma pergunta, pode estar encaminhando aqui. Estou abrindo o Instagram novamente para ver se tem alguma no chat. Por aqui não tem mais nenhuma dúvida. O doutor quer dar mais algum esclarecido em relação a alguma questão? Não, só assim, achei interessante, né? Importante esses esclarecimentos, especialmente para o produtor. Aquele que não pôde acompanhar aqui ao vivo conosco vai ter a oportunidade depois de acompanhar. Ficou gravado, né? Fica no Instagram, também será publicado no YouTube, acredito que também no Facebook, enfim. Depois poderá assistir esses esclarecimentos dessa nossa live e para que no momento de dificuldade, né, tenha esse cuidado e não acabar renegociando uma dívida aí, tendo um aumento das taxas de juros, um aumento no pagamento e impactando, às vezes, até acabando perdendo a sua propriedade. Então, é muito importante esses esclarecimentos. E também, como eu disse, essa matéria, ela surge outras que a gente pode abordar numa próxima live, né? Que são
juros, enfim, né? Seguros, venda casada. E espero que a gente possa fazer uma próxima live esclarecedora para que o produtor não seja tão prejudicado, né? Essa seca, estiagem, essas pragas que ocorreram no passado e vem impactando muito a produção. Obrigado a todos aqueles que nos acompanharam. Espero que tenha esclarecido bastante essa diferença entre prorrogação e renegociação de dívida, especialmente na área rural. Até também, antes de finalizar, aqueles que ficaram com alguma dúvida, talvez em algum tema específico, pode estar mandando no nosso direct, que a gente vai estar tendo um tempo para esclarecer durante a semana também. E outros temas, né, de live, algum interesse, tema específico, igual como o doutor falou, essas cláusulas abusivas, né, enfim, há temas que abrangem, né, ou até mesmo voltado também para o direito ambiental, dá para a gente, né, tá fazendo outras lives. E se você gostou, claro, né, também manda sempre no direct, né, comentem para a gente poder estar, né, divulgando para mais pessoas. E também agradeço a participação de todos que estiveram aqui, aqueles também que vão estar assistindo depois. É sempre muito bom poder estar aqui, porque a gente sabe que é muito esclarecedor para os produtores, né? Como a gente falou, é um tema que às vezes ele passa despercebido, mas o impacto dele é muito grande. Então a gente deixa nosso muito obrigado aqui e boa noite a todos. Obrigado, boa noite.